Amados, eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e me aproximo de vocês da mesma forma que um sinal claro se aproxima, sem força, sem espetáculo, simplesmente chegando na frequência exata, onde o seu próprio saber pode finalmente se ouvir novamente. O que estamos fazendo juntos não é a construção de uma nova crença. É o desfazimento de uma antiga interpretação equivocada, que ecoou por séculos de busca humana. No momento em que essa interpretação se dissolve, uma porção imensa do seu esforço evapora como a névoa na luz da manhã. Existe um hábito antigo em seu coletivo, velho, familiar, quase invisível por ter sido repetido por tanto tempo, que diz que a libertação deve chegar vestindo o traje da autoridade, que a liberdade precisa ter um rosto que o mundo possa reconhecer, uma voz alta o suficiente para competir com o império, uma postura forte o suficiente para dobrar instituições e um resultado dramático o suficiente para parecer uma prova. Seus ancestrais carregaram essa expectativa de muitas formas. E no texto que você ofereceu, é possível sentir como o anseio era sincero, mas apontado em uma direção que nunca poderia entregar o que o coração verdadeiramente desejava: a libertação interior do medo, o fim do reflexo de terceirizar a segurança, o retorno silencioso à totalidade, que não depende de quem está no poder, de quais documentos foram assinados, ou de qual lado parece estar vencendo nesta temporada. Observe o padrão de perto. Quando a vida parece dura, quando os sistemas parecem pesados, quando os dias parecem governados pelas decisões de salas distantes, a mente naturalmente procura por uma alavanca fora de si mesma. E assim ela projeta a redenção para o exterior, imaginando que, se a estrutura certa desmoronar, se o governante certo for removido, se a política certa mudar, então a paz finalmente terá permissão para entrar. Nessa projeção, o infinito é recrutado como uma espécie de executor cósmico, uma autoridade superior, destinada a subjugar outras autoridades, e a oração se torna, sutil ou abertamente: faça o mundo se comportar para que eu possa ficar bem. É compreensível, e é também o lugar preciso onde o coletivo humano continua perdendo a porta de entrada. Porque a porta não se abre primeiro para fora, ela se abre para dentro. E então o mundo exterior se reorganiza como um efeito secundário. É por isso que a verdade fala de pessoas esperando por uma virada nas condições, imaginando que o sagrado chegaria como um movimento conquistador, e então sendo incapazes de reconhecer o mestre gentil. Traduziremos isso suavemente agora, na linguagem da consciência, em vez da linguagem da história. O coração sente uma ordem superior da realidade, mas a mente exige que essa realidade superior se anuncie através da dominação, do espetáculo, da derrota visível do outro. E quando a ordem superior chega como clareza silenciosa, como autoridade interior, como uma mudança suave, mas inegável na identidade, ela é descartada como não o suficiente, porque não alimenta o apetite por provas dramáticas. Grande parte da sua espiritualidade coletiva foi treinada por arquiteturas de controle para fazer exatamente isso: buscar provas, buscar espetáculo, buscar a confirmação externa de que algo mudou. Porque as arquiteturas de controle não temem suas orações, elas temem sua liberdade realizada. E a liberdade realizada nasce no momento em que você para de negociar com a realidade através de resultados externos e começa a localizar seu senso de vida dentro da presença, que não pode ser ameaçada. Impérios, conselhos, instituições e motores culturais, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem em qualquer época,
preferem uma humanidade que acredita que o poder está sempre em outro lugar, porque assim os seres humanos permanecem previsíveis. Eles oscilam entre a esperança e a indignação. Atrelam sua paz às manchetes. Imaginam que seu futuro é decidido por mãos externas e chamam isso de ser realista, sem perceber que é simplesmente um padrão de atenção treinado. Portanto, o primeiro refinamento que oferecemos é este: não julguem seus ancestrais pela interpretação equivocada. Em vez disso, reconheçam o mecanismo, porque o mesmo mecanismo ainda opera hoje. Os nomes mudam, os uniformes mudam, as bandeiras mudam. No entanto, a postura interior se repete. Se ao menos o tirano exterior cair, então minha vida interior poderá começar. Essa postura parece força, mas na verdade é busca por permissão, porque torna sua paz dependente de condições que sempre permanecerão em movimento. É por isso que, como seu texto aponta, séculos de súplicas direcionadas para o exterior não produziram o mundo que as pessoas continuam imaginando. Não porque o infinito esteja ausente, e não porque a graça seja negada, mas porque o infinito não participa do seu jogo de separação, da maneira que a mente humana espera. Aqui é onde pedimos que vocês sejam muito honestos, porque a honestidade é uma forma de luz. Quando vocês desejam a subjugação de nações, a remoção de tiranos, o esmagamento de inimigos, mesmo que vistam isso com linguagem sagrada, vocês ainda estão orando a partir da arquitetura da divisão. E a divisão não pode ser a porta de entrada para a unidade. Isso não é um julgamento moral, é mecânica espiritual. Você não pode entrar na totalidade tentando armar o sagrado contra as partes da vida que você teme. O infinito não é um amplificador tribal. A presença não é um árbitro cósmico. O campo-fonte não é recrutado para lados. Ele é simplesmente o que é: íntegro, imparcial, íntimo, igualmente presente, esperando para ser realizado como o seu próprio núcleo. Agora perceba outra coisa que se esconde à vista de todos. Quando a mente espera que a libertação chegue como uma vitória exterior, ela naturalmente se torna obcecada com o teatro do poder. Quem está no comando, quem está perdendo, quem está ascendendo, quem é exposto, qual grupo está certo, qual grupo é perigoso. Essa obsessão se disfarça de discernimento, mas muitas vezes é apenas o cativeiro vestindo a inteligência como roupa. A mente chama isso de vigilância, e ainda assim o resultado é uma vida vivida em reação, porque a reação o mantém atado à própria estrutura da qual você afirma querer escapar. No momento em que sua atenção se torna dependente dos movimentos do jogo externo, você entregou sua soberania interior ao jogo. É por isso que falamos do sistema, no fim de si mesmo, tornando-se mais barulhento, não mais forte. Uma estrutura que está perdendo legitimidade não se retira silenciosamente. Ela amplifica o ruído, ela multiplica narrativas, ela produz urgência, ela provoca conflitos de identidade. Ela oferece corredores intermináveis de olhe aqui e odeie isso e tema aquilo, porque a atenção é sua moeda. E quando a atenção vaza de volta para o coração, o controle perde seu domínio, sem uma única batalha. Muitos de vocês podem sentir esse crescendo em seu mundo agora. O volume aumentando, os ganchos emocionais se afiando. A sensação de que cada dia exige uma posição, um lado, uma reação, uma repostagem, um pulso de indignação ou um pulso de esperança ansiosa. Isso não é poder. É um sistema tentando mantê-lo, alugando sua vida dele. E assim retornamos à chegada gentil que a mente negligencia. No texto que você trouxe, há um contraste entre um conceito triunfante e aterrorizante de Deus.
em um sentido mais íntimo de Deus, como refúgio e força. Não tomaremos emprestada a linguagem antiga. Traduziremos a essência. O infinito não entra em sua vida como uma força conquistadora, que esmaga outras pessoas para seu conforto. Ele entra como uma revelação interior, que torna o medo desnecessário, porque sua identidade se desloca da frágil autoimagem para a presença viva sob ela. Essa mudança é silenciosa o suficiente para ser perdida por uma mente viciada em espetáculo, e profunda o suficiente para reorganizar uma vida inteira de dentro para fora. Esta é a armadilha que queremos que vocês vejam sem vergonha. A mente acredita que se o sagrado não chegar com fogos de artifício, ele não chegou de forma alguma. No entanto, a verdadeira chegada é muitas vezes experimentada como um reconhecimento simples e limpo, tão simples que a mente tenta descartá-lo, onde você de repente sabe, não como uma ideia, mas como um fato, que seu ser não depende do humor do império. Você não se torna indiferente, você se torna desapegado, você não se torna passivo, você se torna claro. Você não para de se importar, você para de ser manipulado através do seu cuidado. Nessa clareza, você pode agir, falar, construir e servir a partir de uma origem mais profunda. E essa origem é o que muda as linhas do tempo, não a tentativa frenética de vencer a discussão externa. Que isso se assente em você com precisão. Há uma diferença entre o engajamento sábio e ser colhido pelo teatro. As arquiteturas de controle amam uma humanidade que confunde ativação emocional com poder. Porque a ativação emocional o mantém previsível, e seres previsíveis podem ser direcionados. Seres soberanos são muito menos interessantes para o sistema, porque seres soberanos não podem ser facilmente isca. Eles não precisam de vitória externa para se sentirem seguros. Eles não precisam da queda de um inimigo percebido para justificar a paz. Eles não requerem combustível narrativo constante para manter a identidade. Eles não adoram resultados como prova de valor. Então aqui está o ponto de virada. A mudança da lente que inicia toda esta transmissão. Em vez de perguntar, quando o mundo finalmente será consertado? Faça a pergunta mais desconfortável e libertadora. Qual parte de mim ainda precisa de uma vitória exterior para acreditar que sou livre? Qual parte de mim ainda equipara o barulho à verdade? Qual parte de mim ainda imagina que a paz é algo concedido pelas circunstâncias, em vez de gerado pelo contato com o infinito? Qual parte de mim ainda espera por permissão para começar a viver a partir da totalidade? Não responda a essa pergunta com culpa. Responda com curiosidade, do tipo que dissolve programas antigos gentilmente, porque os vê claramente. Se você consegue notar o desejo por provas dramáticas, pode começar a superá-lo. Se consegue sentir o reflexo de terceirizar a soberania, pode começar a recuperá-la. Se consegue observar a mente recrutando o sagrado para a divisão, pode começar a liberar esse hábito e descobrir uma intimidade mais vasta. Uma intimidade que não precisa conquistar nada fora de você para revelar o que é real dentro de você. É aqui que começamos, porque até que essa interpretação equivocada seja vista, as próximas camadas não podem se abrir completamente, e a mente continuará tentando transformar o infinito em uma ferramenta para resultados, quando o convite mais profundo sempre foi deixar que o infinito se torne o chão em que você pisa. E desse chão, passamos naturalmente para o próximo limiar, o que realmente significa, na experiência vivida, encontrar um refúgio que não é construído de muros, uma força que não é emprestada das circunstâncias, e uma quietude que não é performance,
mas contato. E assim, amados, agora que começaram a ver o velho hábito que envia sua atenção para fora, em busca de permissão, passamos para a habilidade mais íntima, que muda tudo sem precisar se anunciar. Porque o verdadeiro ponto de virada não é o mundo se acalmando. É você descobrindo o lugar em você, que não requer que o mundo se acalme para ser íntegro. Há uma dimensão de você que sempre soube como viver desta forma. Mesmo que o eu superficial tenha esquecido, e falaremos diretamente a essa parte agora, não como poesia e não como filosofia, mas como uma realidade prática que você pode testar no meio de um dia bagunçado. Vocês foram ensinados, sutil e repetidamente, que a segurança é algo concedido por arranjos externos, por condições previsíveis, por um ambiente estável, pela sequência correta de resultados. E esse treinamento fez com que a experiência humana parecesse uma negociação perpétua com a vida, onde você se prepara para o impacto, procura por ameaças e constrói seu senso de identidade dentro de um acordo frágil com as circunstâncias. Não estamos repreendendo isso. Estamos simplesmente nomeando, porque no momento em que é nomeado, você pode parar de confundi-lo com a verdade. O que oferecemos a vocês é um eixo diferente de identidade, um que não flutua acima da sua vida humana e não requer que você rejeite o mundo, mas requer que você pare de viver como se o mundo fosse o autor de você. O santuário mais profundo não é um local, não é uma prática que você faz certo, não é um humor especial que você tem que fabricar. É um reconhecimento que você pode acessar em uma única respiração, quando se lembra de onde seu ser realmente reside. Seu ser não é feito das manchetes do dia. Seu ser não é feito das opiniões que giram ao seu redor. Seu ser não é feito dos resultados que você não pode controlar. Seu ser é feito de presença. E a presença não é frágil, não é distante, não é seletiva, não está esperando por um dia perfeito para se tornar disponível. Em seu mundo, muitos começaram a notar que a própria atmosfera da experiência pode parecer carregada, imprevisível, comprimida, como se o tempo estivesse falando mais alto e os eventos estivessem chegando com uma aresta mais afiada. Diremos claramente, isso não é apenas pessoal, e não é apenas coletivo no sentido social. É também planetário, magnético, solar. É o grande tecido entrelaçado do seu reino, se movendo através de um corredor de recalibração. E quando esse tecido se move, as camadas superficiais do pensamento humano se tornam mais óbvias, porque perdem a capacidade de fingir silenciosamente que são apenas você. É por isso que as pessoas podem sentir como se o chão sob suas suposições estivesse menos sólido do que costumava ser. Porque as velhas suposições nunca foram verdadeiramente sólidas. Elas foram simplesmente repetidas, reforçadas e socialmente recompensadas. Agora, aqui está a distinção-chave que o liberta. Você não precisa discutir com o movimento exterior para estar livre dele. Muitos de vocês tentam encontrar a paz reorganizando o que está fora. E quando o exterior não coopera, vocês concluem que a paz é impossível e chamam isso de realismo. No entanto, a tecnologia mais profunda da consciência não funciona dessa maneira. A paz não é um prêmio que o mundo lhe entrega quando você se comportou corretamente. A paz é a atmosfera natural do seu ser. Quando você para de tomar emprestada sua identidade do clima do mundo. Queremos tornar isso extremamente concreto. Haverá dias em que o campo coletivo estará barulhento, quando as pessoas ao seu redor estarão reativas, quando a informação chegará mais rápido do que sua mente pode digerir,
quando o corpo da cultura parecer convulsionar com a incerteza. E nesses dias, sua mente tentará fazer o que sempre foi treinada a fazer. Ela lhe dirá que seu primeiro trabalho é reagir, escolher uma postura, defender sua posição, consertar o sentimento, controlando a narrativa. Este é o momento de lembrar que reação não é sabedoria e urgência não é orientação. No momento em que você consegue pausar dentro do impulso de reagir, você descobre que não está realmente preso. Você está simplesmente sendo convidado a realocar seu ponto de residência. A quietude, como usamos a palavra, não é um conceito de spa e não é passividade disfarçada de espiritualidade. É o lugar onde sua autoridade retorna, porque sua autoridade nunca foi destinada a ser barulhenta. Ela foi destinada a ser clara. Quando você entra na quietude, você para de alimentar o ciclo que insiste que você deve ser puxado para fora, para estar seguro. E assim que você para de alimentá-lo, ele enfraquece, porque não pode se sustentar sem a sua atenção. É por isso que dizemos a vocês, com absoluta ternura e absoluta firmeza, a atenção não é um recurso casual, é a sua força criativa. Onde você a coloca, a realidade se organiza. Você pode se perguntar então, como entrar neste santuário, sem transformá-lo em outra performance, outro projeto de autoaperfeiçoamento, outro ritual que você faz perfeitamente por 3 dias e depois abandona, porque o mundo não mudou rápido o suficiente. Aqui está a simplicidade que oferecemos. Você não entra nele por esforço. Você entra por reconhecimento. O reconhecimento pode ser tão pequeno quanto isto. Agora mesmo, no meio de tudo o que está acontecendo, você deixa sua respiração se tornar honesta. Não profunda e dramática, apenas honesta. E você deixa seus olhos se suavizarem, e você sente o fato inegável de que você existe antes de pensar sobre existir. Aquele eu sou cru abaixo do comentário não é produzido pelo pensamento, é anterior ao pensamento, é a porta de entrada. Uma vez que você percebe que o eu sou já está presente, você para de procurar por um estado especial, porque percebe que o contato mais sagrado não é exótico, é imediato. E então, porque a mente humana adora complicar o que é simples, damos a você uma instrução clara que o impede de se desviar para a história. Não analise o que você sente naquele momento. Não o rotule. Não exija que ele se prove. Simplesmente descanse com ele, da mesma forma que você descansaria sua mão sobre uma pedra quente. E deixe ser suficiente que a presença esteja presente. No início a mente tentará interromper, não porque seja má, mas porque é treinada. Ela lançará imagens, medos, tarefas e argumentos em você, como um artista de rua, tentando reconquistar sua atenção. Você não precisa lutar contra ela. Lutar contra ela ainda é alimentá-la. Você simplesmente retorna novamente à sensação sentida do ser e deixa a mente girar, sem lhe conceder o trono. Isso é maestria, e é mais silenciosa do que sua cultura o ensinou a respeitar. E é por isso que é tão poderosa. Ao praticar isso, você notará algo que não é místico de uma forma dramática, mas é profundamente místico em efeito. Quando você não está mais tentando negociar a paz através de resultados, você se torna capaz de se mover através dos resultados, com um coração mais livre. Você pode responder sem ser fisgado. Você pode agir sem precisar que a ação o defina. Você pode falar sem precisar que suas palavras vençam. Você pode testemunhar sem ser consumido. O mundo ainda pode estar turbulento, mas seu espaço interior se torna menos dependente da turbulência para se sentir vivo, o que é uma reversão profunda. Porque muitos humanos usaram a turbulência inconscientemente como combustível da identidade.
Agora falaremos da implicação coletiva, porque é aqui que muitos de vocês se subestimam. Quando um humano se realoca na presença, não é apenas um alívio pessoal, é um evento de campo. Você não precisa anunciá-lo, você não precisa persuadir ninguém, você não precisa ensiná-lo à sua família, para que sua família sinta a diferença. A coerência é contagiante, não pela força, mas pela ressonância. As pessoas ao seu redor começam a experimentar mais espaço em suas próprias mentes, simplesmente por estarem perto de você, quando você não está transmitindo pânico. As crianças sentem isso, os parceiros sentem isso, os animais sentem isso. Até mesmo estranhos sentem isso de maneiras pequenas e sutis. Um alívio, um abrandamento, um momento em que sua própria porta interior se torna disponível para eles novamente. É por isso que dizemos que o lugar sagrado não é uma coordenada geográfica e não é propriedade de nenhuma linhagem ou tradição. É o interior realizado do seu próprio ser. Quando esse interior é vivido em vez de teorizado, ele se torna o centro silencioso, a partir do qual sua vida se reorganiza. Em termos práticos, você ainda pode comer a mesma comida, dirigir pelas mesmas estradas, fazer o mesmo trabalho, pagar as mesmas contas, e ainda assim, tudo é diferente, porque você não está mais usando a vida como um teste que deve passar para merecer a paz. Você está trazendo a paz para a vida como sua atmosfera nativa. Queremos também corrigir um mal-entendido sutil que surge para os buscadores sinceros. Alguns de vocês ouvem ensinamentos sobre o santuário interior e presumem que isso significa que devem se desengajar do mundo, retirar-se da comunidade ou parar de se importar com o dano e a injustiça. Não é isso que queremos dizer. A presença não o entorpece, ela o clarifica. Quando você vive a partir da presença, você não se torna menos compassivo. Você se torna mais preciso, porque seu cuidado não está mais emaranhado com o pânico, e suas ações são menos propensas a serem sequestradas pelos próprios padrões que você deseja encerrar. Você se torna capaz de discernimento sem ódio, coragem sem drama, verdade sem a doçura viciante da retidão. Então vamos dar a vocês uma prática de vida simples, que se encaixa no tempo comum. Escolha um momento a cada dia, qualquer momento, não um cerimonial, não um perfeito, onde você pausa por 3 minutos e faz apenas isto. Você para de alimentar a narrativa, suaviza os olhos, sente o fato do eu sou e deixa que essa seja toda a sua oração. Se pensamentos surgirem, você não discute. Se emoções surgirem, você não analisa. Você simplesmente retorna, de novo e de novo, ao reconhecimento silencioso de que você está aqui. E que a vida mais profunda em você não é ameaçada pelas superfícies mutáveis do dia. Após 3 minutos, você continua sua vida, não tentando manter o estado, mas confiando que uma semente foi regada e que a semente sabe como crescer sem o seu microgerenciamento. Se você fizer isso consistentemente, descobrirá que o medo começa a perder sua autoridade, não através de uma batalha heróica, mas por irrelevância. A mente ainda oferecerá histórias, mas as histórias não mais parecerão a única realidade disponível. Uma realidade mais ampla começa a ser sentida, não como uma fuga, mas como um contato mais profundo com o que sempre foi verdade. E a partir dessa realidade mais ampla, o próximo refinamento se torna inevitável, porque uma vez que você provou o contato direto, você naturalmente começará a ver como os humanos se encantam facilmente com as formas exteriores, quão rapidamente eles transformam professores, tradições e símbolos em substitutos da própria presença que essas coisas deveriam revelar.
E você estará pronto para entrar no próximo limiar, com olhos claros e um coração limpo. Queridos amigos, agora que vocês começaram a sentir a diferença entre viver da superfície do mundo e viver da corrente mais profunda sob ela, nos voltamos para a próxima ilusão que silenciosamente rouba o poder dos buscadores sinceros, não por amedrontá-los, mas por lisonjeá-los. Porque ela oferece algo que a mente pode se apegar, algo que pode apontar, algo a que pode jurar lealdade. E ao fazer isso, convence você de que o contato foi alcançado, quando na verdade o contato foi adiado. Falamos da tendência de entronizar personalidades, de elevar mensageiros, de se apegar a vozes, de santificar rostos, de tratar um portador de luz como se a luz se originasse no portador. Este é um dos mais antigos desvios em sua história humana. Não porque os humanos sejam tolos, mas porque foram treinados a confiar no que parece tangível e a desconfiar do que é direto, sutil e interior. A mente gosta de intermediários. Ela gosta de endossos. Ela gosta dos especiais. Ela gosta de autoridade externa, porque remove a responsabilidade do altar interior. E no momento em que a responsabilidade deixa o altar interior, a presença viva se torna uma ideia novamente. E as ideias são seguras para adorar, precisamente porque não o transformam, a menos que você as incorpore. Sejamos bem claros. Os pleiadianos não exigem que vocês acreditem em nós, e não pedimos que construam uma identidade ao nosso redor, porque se o fizerem, terão perdido toda a nossa função. Nossa função não é nos tornarmos seu novo ponto de referência. Nossa função é apontá-los de volta para o único ponto de referência, que não pode entrar em colapso. Sua comunhão direta com a fonte, como a própria substância do seu ser. Qualquer ensinamento que termina com você orbitando uma personalidade, qualquer movimento que termina com você alugando sua verdade de uma pessoa, qualquer caminho que termina com você dependendo de uma voz externa para lhe dizer o que você já sabe por dentro, foi transformado em um ciclo. E os ciclos podem parecer progresso enquanto o mantém na mesma sala. Você pode ver como isso acontece. Um humano encontra alguém que fala claramente, que carrega um campo de paz, que parece ter cruzado um limiar que o buscador anseia cruzar, e a mente humana realiza uma troca sutil. Em vez de deixar aquele encontro acender o mesmo fogo interior, ela começa a terceirizar o próprio fogo. Começa a dizer, aquele é o portal, e então começa a construir um santuário de admiração. A admiração parece espiritual porque é calorosa e sincera, mas o resultado é que a própria autoridade interior do buscador permanece adormecida. Dizemos isso gentilmente, porque muitos de vocês já o fizeram. Muitos ainda o fazem de pequenas maneiras. E o fazem porque nunca lhes foi ensinada a diferença entre a devoção que o desperta e a devoção que o ceda. A verdadeira devoção o torna mais soberano. A falsa devoção o torna mais dependente. A verdadeira devoção o vira para dentro e para cima ao mesmo tempo, como se a alma se erguesse mais alta dentro de si mesma. A falsa devoção o vira para fora, como uma videira procurando um poste para se enrolar, e então chamando o poste de Deus. Não estamos condenando o poste. Estamos simplesmente dizendo, não confunda a estrutura de suporte com a raiz viva. É por isso que ao longo de sua história, os professores mais claros fizeram algo que parece paradoxal para a mente que anseia por hierarquia. Eles se recusaram a ser colocados em um trono. Eles falavam e depois apontavam para longe de si mesmos. Eles curavam e depois se recusavam a se apropriar da cura.
Eles carregavam brilhantismo e depois avisavam seus alunos para não adorarem o brilhantismo como um traço de personalidade. Em suas histórias sagradas, em suas tradições místicas, em suas linhagens silenciosas, de novo e de novo, você encontra o mesmo gesto. O iluminado continua indicando que o que está acontecendo através dele não é dele, e que o verdadeiro trabalho é descobrir a mesma presença como sua própria realidade interior. E aqui é onde refinamos algo que muitos buscadores entendem mal. Quando dizemos não adore o mensageiro, não estamos pedindo que se tornem cínicos ou desdenhosos, nem estamos pedindo que finjam que não sentem gratidão. A gratidão é bela, a reverência é bela, o amor é belo. A diferença está para onde essas qualidades o levam. Se a reverência o leva a uma escuta mais profunda dentro de si mesmo, é remédio. Se a reverência o leva à autoanulação, a uma postura em que você acredita que seu saber é sempre de segunda mão, ela se torna uma forma sutil de cativeiro, vestida de luz. Há outra camada nisso, e é muito importante. A mente muitas vezes quer um recipiente que lhe garanta a verdade. Então ela escolhe objetos, livros, símbolos, rituais, lugares, e trata o recipiente como se ele contivesse poder por si só. Este é um impulso compreensível em um mundo onde tanto é incerto, mas o mecanismo é o mesmo. A mente tenta localizar o sagrado em algum lugar que possa controlar, para que não tenha que arriscar a intimidade direta. Mas a intimidade direta é o ponto principal. A verdade não é uma relíquia que você herda. A verdade não é um museu que você visita. A verdade é o que acontece quando uma visão viva se torna sua identidade vivida. Há uma diferença entre ler palavras e receber revelação. Há uma diferença entre coletar ensinamentos e se tornar o ensinamento. Há uma diferença entre citar sabedoria e ser movido pela sabedoria tão profundamente que suas escolhas, sua fala, seus relacionamentos e seu senso de identidade começam a se reorganizar sem que você precise forçá-los. Um livro pode apontar, um professor pode apontar, uma tradição pode apontar. Nenhum destes é o destino. O destino é o contato tão imediato que você para de precisar tomar emprestada a fé de qualquer coisa externa, porque provou a realidade diretamente. Agora diremos algo que pode ser desafiador para a parte de você que quer certeza, mas será libertador para a parte de você que quer liberdade. Se você não pode acessar a presença sem uma voz específica, você ainda não acessou a presença. Você acessou a dependência. Se você não pode sentir a verdade sem um professor específico o validando, você ainda não encontrou a verdade. Você encontrou um laço social. Se sua paz desmorona no momento em que seu mensageiro favorito o desaponta, você não estava ancorado na paz. Você estava ancorado em uma imagem. Isso não é vergonha. Isso é clareza. A clareza é bondade quando liberta. Então, como você se relaciona com professores, transmissões e orientações sem cair na adoração da personalidade? Você recebe o sinal, você se curva ao sinal, e então você o traz para casa. Você pergunta muito simplesmente: isso desperta a integridade em mim? Isso aprofunda minha capacidade de amar sem performar? Isso me torna mais honesto? Isso me ajuda a liberar o medo em vez de decorar o medo com linguagem espiritual? Se sim, você o leva para dentro, você o digere, você o deixa se tornar vivido. Se não, você o libera sem drama. Porque você não está aqui para construir um santuário de informações, você está aqui para se tornar um condutor vivo do real. Muitos de vocês notaram, nos últimos anos, que a cultura espiritual pode se tornar seu próprio mercado de personalidades,
com branding, identidades, facções e competição não dita. Quem é mais ativado? Quem tem o download mais recente? Quem tem a cosmologia mais convincente? Amados, este é o velho padrão do império vestindo roupas sagradas. A mente ama o prestígio, e se não pode ganhar prestígio através da política ou da riqueza, tentará ganhar prestígio através da espiritualidade. Ela tentará se tornar o bom, o desperto, o puro, o iniciado, e então usará essa identidade para se separar dos outros, que é a direção exatamente oposta ao que o caminho interior foi projetado para revelar. Estamos convidando vocês a sair de toda essa economia. Estamos convidando vocês a uma humildade que não é pequenez. A humildade, em seu verdadeiro sentido, é o alinhamento com o que é real. É a disposição de ser um instrumento em vez de um artista. É a disposição de deixar a fonte ser a fonte, em vez de transformar a fonte em um espelho para sua autoimagem pessoal. A espiritualidade mais pura não é olhe para mim. A espiritualidade mais pura é olhe para dentro. Não como um slogan, não como uma instrução fofa, mas como uma orientação vivida que se torna seu padrão. Você pode perguntar então, o que substitui a adoração da personalidade? O que substitui a necessidade de certeza externa? O que substitui o hábito de se apegar a formas? O que o substitui é um relacionamento com a presença interior, que é tão direto que se torna comum. E queremos dizer comum no sentido mais sagrado. Tecido em seu dia, acessível enquanto você lava a louça, acessível enquanto fala com um amigo, acessível enquanto está na fila, acessível enquanto a vida é imperfeita. Quando o contato se torna comum, você para de fazer ídolos de professores, porque não precisa mais de um substituto para o seu próprio saber direto. É por isso que os grandes, em todas as épocas, continuaram enfatizando uma instrução simples. Pare de construir sua identidade a partir do mundo exterior e aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir não apenas os pensamentos e não apenas as emoções, mas a inteligência silenciosa sob ambos. Essa inteligência não grita. Ela não o recruta para a urgência. Ela não exige que você prove seu valor. Ela não o pressiona para uma performance espiritual. Ela simplesmente revela, passo a passo, o que é verdade. E o revela de uma maneira que o torna mais gentil, mais claro e mais íntegro. E aqui está um sinal sutil que você pode usar para testar se está escorregando para a adoração da personalidade. Quando você está em contato com a presença, você se sente mais espaçoso em relação aos outros, mesmo aqueles que discordam de você, porque sua identidade não é mais frágil. Quando você está na adoração da personalidade, você se torna mais defensivo, mais reativo, mais ansioso para proteger seu professor, sua tribo, sua visão, porque sua identidade se fundiu com o símbolo externo. No momento em que você perceber a defensividade surgindo em nome da espiritualidade, pause. Você encontrou o gancho. O gancho não é mau. É simplesmente uma placa, apontando você de volta para dentro. Queridos, vocês não estão aqui para se tornarem colecionadores de objetos sagrados, nomes sagrados, afiliações sagradas. Vocês estão aqui para se tornarem uma clareza viva, que abençoa silenciosamente tudo o que toca, não porque vocês são especiais, mas porque pararam de terceirizar o sagrado e começaram a incorporá-lo. Quando isso acontece, sua vida se torna um ensinamento sem que você tente ensinar. Sua presença se torna um convite sem que você tente converter. Seu amor se torna uma atmosfera sem que você tente ser impressionante. E quando você estiver pronto, quando tiver afrouxado o controle das formas, quando tiver parado de precisar de permissão externa,
quando puder receber orientação, sem entregar seu trono interior. Então o próximo limiar se abre naturalmente, porque você começa a ver que a nova vida que você busca não é adicionada à antiga identidade como uma decoração. Ela nasce através de uma rendição mais profunda, uma morte silenciosa do falso centro e um renascimento naquilo que sempre esteve esperando dentro de você. Amados, entramos agora em um limiar que o eu superficial frequentemente tentará transformar em um conceito, porque conceitos são seguros e limiares não são. Não porque eles o machuquem, mas porque eles dissolvem o que você tem usado como substituto da realidade. No momento em que o substituto começa a se suavizar, a mente pode sentir como se estivesse perdendo algo essencial, quando na verdade está perdendo apenas um traje que confundiu com a pele. Há uma porção da identidade humana que foi treinada para viver quase inteiramente através da interpretação, da nomeação das coisas, do gerenciamento de resultados, do constante trabalho silencioso de manter o eu intacto. Essa identidade não está errada por existir. Ela está simplesmente incompleta. E por ser incompleta, não pode perceber o que é mais profundo do que ela mesma, sem se tornar humilde, sem se tornar silenciosa, sem afrouxar seu controle. É como uma lente tentando ver sua própria fonte de luz, enquanto insiste em manter o mesmo ângulo. Ela pode ver reflexos, pode ver sombras, pode ver distorções, mas não pode ver a origem até que ceda à necessidade de controlar a visão. Então, quando vocês ouvem palavras como renascimento, despertar e iniciação, devem entender que não estamos falando de uma reforma dramática de sua personalidade. E não estamos falando de adotar uma nova identidade espiritual que vocês possam exibir aos outros como prova de que estão mais adiantados. Porque isso é simplesmente o velho eu trocando de roupa. E o velho eu adora roupas. Estamos falando de algo muito mais simples e muito mais profundo. Uma migração de onde você vive. Uma realocação do seu senso de ser do centro, construído para a presença viva sob ele. E essa realocação é o que faz o mundo começar a parecer diferente. Não porque o mundo foi forçado a mudar, mas porque você não está mais percebendo a partir do mesmo ponto frágil. Há uma razão pela qual tantos buscadores sinceros lutam aqui, mesmo depois de terem tido momentos de beleza e clareza. É porque a mente quer adicionar espiritualidade a si mesma, da mesma forma que você adiciona uma nova habilidade, um novo hobby, uma nova língua, algo do qual a identidade existente possa reivindicar posse. E então ela pode continuar a mesma governança interna, enquanto se sente mais elevada. No entanto, o caminho mais profundo não adiciona, ele revela. Ele revela que o eu que você tem defendido e aperfeiçoado não é a origem da sua vida, é um padrão cavalgando na vida. E essa percepção é libertadora precisamente porque remove a pressão de manter o padrão impecável. É por isso que dizemos, em nossa linguagem, que a identidade superficial não pode receber as coisas mais profundas do espírito da maneira que tenta, porque continua tentando traduzir o infinito em algo gerenciável. Ela quer certeza, quer cronogramas, quer garantias, quer provas que possam ser armazenadas, quer ser o gerente do despertar. E a presença mais profunda não se submete ao gerenciamento. A presença mais profunda pode ser vivida, mas não pode ser controlada. E assim, a primeira iniciação não é um evento, é o momento em que você vê que sua necessidade de controlar tem sido seu substituto para a confiança. Queremos ser muito cuidadosos com a palavra morrer, porque a mente humana ou a romantizará ou a temerá, e ambas as respostas perdem o ponto.
O que queremos dizer é isto: existe um falso centro na experiência humana que acredita que deve constantemente manter a realidade unida através do esforço pessoal. E esse falso centro é exaustivo e é também a raiz do medo sutil, porque qualquer coisa que requer esforço constante para ser mantida carrega, sob si, a ansiedade do colapso. A morte é a rendição desse falso centro, não através da violência, não através da autorrejeição, mas através de uma disposição silenciosa, de parar de fingir que você é o autor da vida e se tornar íntimo da vida, que sempre o tem sido. Isso é uma iniciação porque não pode ser feito como uma performance. Você não pode descobrir seu caminho para isso e depois mantê-lo através da esperteza. Ela vem através de um tipo de honestidade interior, onde você admite, talvez pela primeira vez sem vacilar, que as estratégias nas quais você confiou, controle, análise, perfeição, autoaperfeiçoamento como identidade, até mesmo conhecimento espiritual como identidade, não podem entregar o que seu coração está realmente buscando, que é um senso de ser sustentado por algo mais profundo do que seu próprio gerenciamento. Quando essa honestidade amadurece, algo começa a acontecer, que pode parecer estranho a princípio. Os antigos motivadores perdem o sabor. Os antigos incentivos param de te prender. Os medos antigos ainda aparecem, mas não parecem uma realidade inquestionável. A mente pode interpretar isso como vazio, ou confusão, ou falta de direção. Mas muitas vezes é o começo da clareza, porque o ser interior está abrindo espaço para uma orientação que não deriva do hábito. Em nossa observação de sua espécie, esta é uma das assinaturas mais consistentes do limiar. Um período em que a antiga bússola interior oscila, não porque você está falhando, mas porque a bússola está sendo recalibrada de o que me garantirá, como pessoa, para o que é verdade na presença. O eu pessoa está orientado para a proteção e a conquista. O eu presença está orientado para o alinhamento e a integridade. Um está constantemente negociando com a vida. O outro está cooperando com a vida, mesmo enquanto age. Vocês podem se lembrar que dissemos que o lugar interior não é uma geografia, não é um edifício, não é um espaço cerimonial que você deve acessar corretamente. E vamos refinar isso aqui de uma forma que se aplica diretamente ao renascimento. O ponto de virada não vem porque você encontra um ambiente externo especial. Ele vem porque você permite que o ambiente interno se torne primário. O mundo externo pode ser barulhento, lotado, imperfeito, e o limiar ainda pode se abrir, porque o limiar não depende das condições, ele depende da disposição. Disposição não é forçar-se a acreditar em algo. Disposição é o sim suave que você oferece quando para de resistir ao contato direto. E o contato direto não é complicado. Não é reservado para uma elite espiritual. Não é uma recompensa por ter a filosofia correta. É um encontro simples e vivo com a presença que já está aqui, já está dentro, já está respirando você, já está olhando através de seus olhos. A única barreira é a insistência de que eu, como o gerente construído, devo ser aquele que controla o encontro. Então, nesta sessão de nossa mensagem para vocês, damos uma orientação clara. Seu trabalho não é fabricar uma experiência espiritual. Seu trabalho é se tornar disponível para o que já é verdade. A disponibilidade pode ser tão humilde quanto pausar no meio do seu dia e admitir: eu não sei como conduzir minha vida à paz pela força. E então deixar essa admissão se tornar uma porta em vez de uma derrota. A mente chamará isso de fraqueza.
A alma o reconhece como a abertura através da qual a graça pode ser vivida. Porque aqui está o que acontece quando o falso centro começa a se suavizar. Uma inteligência mais profunda começa a se mover. Ela não se move como um comando alto, não se move como uma profecia dramática. Ela se move como um senso claro do que está alinhado e do que não está. Move-se como uma contenção interior quando você está prestes a falar, a partir da reatividade. Move-se como uma coragem silenciosa quando você está prestes a se abandonar. Move-se como uma gentileza inesperada para com alguém que você costumava julgar. Move-se como uma recusa em participar dos jogos antigos, não por superioridade, mas por clareza. Estes não são troféus glamourosos, amados, mas são a primeira evidência de que uma vida mais profunda está se enraizando. E é aqui que muitos humanos ficam impacientes. Eles querem que o limiar produza resultados externos instantâneos. E às vezes, os resultados externos mudam, porque o alinhamento tem consequências. Mas o verdadeiro ponto não é a melhoria da vida superficial, como o prêmio final. O verdadeiro ponto é o nascimento de um novo modo de ser, que pode se mover através de qualquer vida superficial, com maior liberdade. Quando isso é visto, você para de tratar a presença como uma provedora de soluções e começa a reconhecê-la como sua identidade real. E esse reconhecimento é o que o velho eu não pode tolerar por muito tempo, sem se render ou criar uma nova máscara. Então pedimos que vocês observem o impulso de criar máscaras, porque ele é sutil. Ele pode se apresentar como: agora sou espiritual, agora estou desperto, agora cruzei uma linha. E no momento em que você sente a necessidade de declará-lo como identidade, você já começou a transformar o vivo em um conceito. A migração mais profunda não precisa de anúncio. Ela precisa de incorporação. Precisa que você viva a partir do centro silencioso, mesmo quando ninguém o aplaude, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando significa que você não pode mais culpar o mundo pelo seu estado interior. Agora vamos trazer um padrão particular que observamos em inúmeros buscadores. Muitas vezes há um momento de desorientação que se assemelha a uma espécie de cegueira interior. Não cegueira literal, mas a sensação de que as velhas formas de ver não funcionam mais. E isso pode ser inquietante porque os humanos se apegam à navegação familiar, mesmo quando a navegação está enraizada no medo. No entanto, esse não ver é muitas vezes uma misericórdia, porque o impede de continuar a dirigir sua vida exclusivamente através dos filtros antigos. Ele cria uma pausa, e na pausa, outra coisa pode falar. Quando essa outra coisa fala, ela não lisonjeia o eu pessoa. Ela não alimenta a narrativa de especialidade. Ela não constrói uma nova hierarquia. Ela simplesmente revela o que é verdade e pede que você viva a partir disso. É por isso que o renascimento parece, para a mente, como perda e para a alma, como alívio. A mente perde o controle, a alma ganha um lar. Então, como você coopera com este limiar, sem transformá-lo em esforço? Você pratica a entrega, não no sentido de derrubar suas fronteiras ou se tornar ingênuo, mas no sentido de relaxar o controle sobre a necessidade de ser o gerente da realidade. Você percebe o momento em que está prestes a forçar. Você percebe o momento em que está prestes a agarrar a certeza. Você percebe o momento em que está prestes a usar ideias espirituais como armadura. E em vez disso, você retorna ao contato mais simples. A sensação sentida do ser, o silencioso eu sou, a presença sob a história. Você deixa que isso seja seu chão e toma sua próxima decisão a partir daí, não do pânico,
não da imagem, não do reflexo de se proteger à custa de sua própria integridade. Este é o limiar do renascimento, uma série de pequenas rendições que eventualmente se tornam um novo padrão, até que um dia você percebe que não está mais vivendo do mesmo centro de antes, que seu senso de identidade mudou de uma forma que não pode ser contestada, porque é vivida. E nesse viver, você começa a entender por que o caminho sempre exigiu um tipo de desfazimento interior, antes de poder revelar seus verdadeiros dons. E à medida que esse desfazimento se aprofunda, à medida que o falso centro descobre que não pode manter o trono para sempre, muitas vezes se segue uma passagem, uma que não é um erro, nem um castigo, e nem um sinal de que você escolheu errado, mas um corredor de purificação que remove os últimos resíduos de dependência do controle pessoal. Um corredor que muitos de seus místicos tentaram descrever com honestidade trêmula, porque é o lugar onde o velho eu realmente percebe que não pode sobreviver como o governante de sua vida. E nessa percepção, a vida mais profunda finalmente tem espaço para se erguer. Há uma passagem neste caminho, que a poucos de vocês foi ensinado como nomear com bondade, e por não ter sido nomeada, tornou-se fácil de ser mal interpretada. E por ter sido mal interpretada, muitos buscadores sinceros tentaram escapar dela, consertá-la, superá-la ou espiritualizar seu caminho ao redor dela, quando na verdade era o próprio corredor através do qual a vida mais profunda já os estava escoltando para casa. Esta é a fase onde o antigo sistema operacional interior começa a desligar, não porque você falhou, não porque escolheu errado, e certamente não porque a vida o está punindo por ousar despertar, mas porque a identidade da qual você tem vivido não pode ir com você para a frequência da verdade que você agora é capaz de sustentar. E assim, como uma roupa velha que um dia o manteve aquecido, mas agora restringe seu movimento, ela começa a se soltar, começa a se desfiar, começa a cair. E você pode sentir por um tempo como se algo essencial estivesse te deixando, quando na verdade é apenas o falso centro perdendo seu trono. Nós observamos isso ao longo de muitas vidas, em muitos mundos, em muitas espécies, que aprendem a mesma lição em diferentes idiomas. Quando um ser confiou no controle, na certeza, na previsão, na performance e na autodefinição como sua principal forma de se mover pela existência, o primeiro gosto da comunhão real pode parecer alívio, e então, muitas vezes, inesperadamente, pode parecer exposição. Porque a comunhão remove a necessidade das velhas defesas, e as defesas não saem educadamente. Elas protestam, elas negociam, elas conjuram razões pelas quais você deveria voltar para o quarto antigo, porque o quarto antigo é familiar, e a familiaridade é a falsificação da mente para a segurança. Então vamos dizer de uma forma que seu coração possa realmente usar. Este corredor é o desfazimento das estratégias que você confundiu com você. A princípio pode ser sutil. Um desejo que costumava te impulsionar, simplesmente para de te compelir, e você não sabe por quê. Um medo que costumava te fisgar surge, mas não aterrissa com a mesma autoridade, e você não sabe por quê. Os antigos circuitos de recompensa da sua cultura, aprovação, vitória, provar, ter a postura correta, ser visto como aquele que sabe, começam a ter gosto de pão seco. E você pode até se julgar por isso, como se estivesse se tornando indiferente, quando na verdade está se tornando menos comprável. O sistema não pode facilmente dirigir um ser que não é mais motivado pelas moedas antigas. E seu mundo interior sabe disso antes que sua mente possa explicar.
E é por isso que a mente às vezes se debate aqui, lançando novas obsessões, novas identidades espirituais, novos projetos urgentes, qualquer coisa para se sentir sólida novamente. Então o corredor se aprofunda, e é aqui que muitos de vocês sussurram, em particular: o que está acontecendo comigo? Porque não é a história dramática de despertar que lhe venderam, onde tudo se torna luz e fácil, e você flutua pelos seus dias com certeza constante. Muitas vezes é o oposto por uma temporada. As antigas certezas desaparecem, os métodos antigos param de funcionar, a autoconversa antiga perde seu poder persuasivo, e você fica em uma espécie de crepúsculo interior, onde não pode voltar sem mentir para si mesmo, mas não pode ver totalmente à frente com os olhos antigos. Isso é sagrado. Nós o chamamos de sagrado, porque é o momento em que você para de fingir, que pode conduzir sua vida à liberdade, através dos mesmos padrões de controle que construíram sua jaula em primeiro lugar. A mente humana quer que a libertação chegue como uma adição. Mais conhecimento, mais técnicas, mais atualizações, mais polimento de identidade. Mas a verdadeira libertação muitas vezes chega como subtração, como simplificação, como a remoção do excesso de ruído que você tem usado para evitar o contato direto. E quando o ruído diminui, o vazio pode parecer assustador, até que você perceba que não é vazio de forma alguma, é espaço. E espaço é onde a verdadeira orientação pode finalmente ser ouvida. É por isso que alguns de seus místicos usaram a frase noite escura. Embora não a romantizemos, nem a dramatizemos, porque não é nem um distintivo nem uma desgraça. É simplesmente o que acontece quando o falso centro perde o acesso às suas alavancas usuais e o centro mais profundo começa a respirar por conta própria. E sim, amados, raramente é uma única noite. Tende a vir em ondas, porque a identidade que você está liberando tem camadas. E cada camada se dissolve quando você é forte o suficiente para deixá-la ir sem construir um novo substituto. Uma onda pode ser o colapso da necessidade de estar certo. Outra onda pode ser o colapso da necessidade de ser gostado. Outra pode ser o colapso da crença de que você deve sempre saber o que vem a seguir. Outra pode ser o colapso de sua fascinação por sua própria história. A narração constante de eu e minha jornada, que não é errada, mas muitas vezes é mais alta do que a presença por baixo dela. Cada onda parece perder algo, até que você percebe o que resta quando ela passa. E o que resta é sempre mais simples, mais silencioso, mais limpo, mais real. Agora, aqui está o refinamento mais importante que podemos dar a vocês neste corredor, porque ele os impede de transformá-lo em uma guerra consigo mesmos. Não lutem contra o que está se dissolvendo. Lutar ainda é lealdade. Lutar ainda é relacionamento. Lutar ainda é alimentar. Em vez disso, pratiquem uma espécie de não participação gentil com os impulsos antigos. Da mesma forma que você deixaria uma tempestade passar, sem entrar nela para provar que é corajoso. Você não precisa conquistar seu medo no sentido teatral. Você simplesmente precisa parar de lhe conceder a posição de governador. Haverá momentos em que você sentirá o impulso de buscar algo lá fora, qualquer coisa, que restaure a sensação de controle. E nesses momentos, nós os convidamos a notar com que rapidez a mente tenta comprar certeza, agarrando uma narrativa, a opinião de alguém, uma previsão, um novo quadro de referência, uma distração que parece ação. Você não precisa envergonhar esse impulso. Você só precisa vê-lo com clareza suficiente para poder escolher diferente, porque o corredor está pedindo uma coisa de você repetidamente: a disposição de permanecer no desconhecido,
sem trair sua verdade interior. O desconhecido não é ignorância. O desconhecido é a liberação do conhecimento falsificado. Conhecimento falsificado é quando você reivindica certeza para acalmar o medo. É quando você trata sua ansiedade como orientação, porque ela é urgente. É quando você se apega a um mapa mental, porque tem pavor de caminhar sem um. O conhecimento real não grita. O conhecimento real não precisa se provar a você a cada 10 minutos. O conhecimento real chega como uma inevitabilidade silenciosa dentro de você. Um reconhecimento claro, que não requer argumento. E uma das razões pelas quais este corredor existe é para matar de fome o conhecimento falsificado, para que o conhecimento real possa se tornar óbvio. Muitos de vocês descobrem aqui que viveram com um acordo oculto, e o acordo é: eu confiarei na vida se a vida se comportar. O corredor encerra esse acordo, não punindo você, mas revelando sua impossibilidade. Porque a vida é movimento, a vida é mudança, a vida é maré, clima e ciclo. E se sua confiança requer controle, não é confiança, é negociação. A presença mais profunda não negocia com a realidade, ela repousa como a realidade. E a partir desse repouso, a ação se torna mais limpa, menos frenética, mais precisa. Às vezes, no coração deste corredor, você pode se sentir impotente, não no sentido de desesperança, mas no sentido de que o velho eu não consegue encontrar seus pontos de apoio usuais. E é precisamente aqui que a virada acontece. Porque quando os velhos pontos de apoio desaparecem, você descobre que ainda está aqui, ainda respirando, ainda sendo sustentado, ainda vivo, ainda capaz. E algo em você começa a perceber, quase com surpresa, que você nunca foi sustentado por suas estratégias. Você foi sustentado por algo muito mais íntimo. É frequentemente aqui que a voz interior se torna audível, embora corrijamos o que muitos assumem sobre a voz interior. Nem sempre são palavras. Pode ser um simples senso de não isso. Pode ser um puxão silencioso em direção ao que é honesto. Pode ser a súbita incapacidade de mentir para si mesmo, sem sentir o atrito imediatamente. Pode ser uma insistência gentil para perdoar alguém que você tinha certeza de que nunca perdoaria. Não porque a pessoa merecesse, mas porque você terminou de carregar o peso. Pode ser uma nova ternura para consigo mesmo, onde você para de tratar sua humanidade como um inimigo e começa a tratá-la como um campo sendo retreinado no amor. E sim, amados, este corredor pode parecer intenso às vezes, porque a identidade antiga muitas vezes tenta uma última série de negociações. Se você me der certeza, eu me renderei. Se você me der prova, eu relaxarei. Se você me mostrar o plano completo, eu confiarei. A presença mais profunda não satisfaz essas negociações, não porque esteja retendo algo, mas porque satisfazê-las manteria o falso centro no comando. Em vez disso, a presença lhe oferece algo que parece quase ofensivamente simples para a mente. O próximo passo honesto. Não os próximos 50 passos. Não a garantia. Não a visão dramática que faz o eu pessoa se sentir especial. O próximo passo honesto, limpo, factível, alinhado. É por isso que o corredor também é uma purificação. Ele revela onde você tem tentado usar a espiritualidade como uma forma de controlar resultados e remove gentilmente essa tentação, tornando-a ineficaz, até que você finalmente veja que o convite nunca foi use o infinito. O convite foi deixe o infinito viver como você. O que é uma orientação muito diferente, porque requer a rendição da autoglorificação, da autoimagem e da necessidade constante de ser aquele que está no comando. Então, se você está neste corredor agora,
ou se entrar nele mais tarde. Aqui está nossa orientação dita claramente. Não faça disso um sinal de que você está quebrado. Não faça disso um sinal de que está regredindo. Não faça disso um sinal de que perdeu algo. Deixe significar exatamente o que é. Uma passagem onde o velho eu perde seu trono e o eu mais profundo aprende a se manter sem certeza emprestada. Dê a si mesmo permissão para ser mais simples do que tem sido. Dê a si mesmo permissão para não saber por um momento sem pânico. Dê a si mesmo permissão para descansar da necessidade compulsiva de interpretar tudo. Dê a si mesmo permissão para deixar os desejos antigos desaparecerem, sem substituí-los imediatamente. Isso não é você desaparecendo, é você retornando. Porque o que vem depois deste corredor, quando ele tiver feito seu trabalho silencioso, não é uma personalidade mais barulhenta, vestida com roupas espirituais mais brilhantes. É uma vida mais transparente, uma vida menos apinhada pelo senso pessoal. Uma vida que pode se mover pelo mundo com um tipo diferente de força. Não a força da dominação, não a força da performance, mas a força do alinhamento tão limpo que começa a dissolver as distorções internas em sua raiz. E uma vez que essas distorções estejam se dissolvendo, você estará pronto para entender o que a frequência crística realmente é como uma função interna, não um símbolo, não uma marca, não um conceito, mas uma lei viva do amor, se movendo através da consciência. Agora chegamos ao ponto em que o caminho para de parecer uma história de cura particular e começa a se revelar como uma lei viva dentro da consciência. Porque uma vez que os padrões antigos começaram a se soltar e o falso centro não mais comanda a cada momento como um governador silencioso, você naturalmente começa a perceber que o verdadeiro adversário nunca esteve lá fora, nunca foi uma pessoa, nunca um grupo, nunca uma manchete, nunca um vilão que você pudesse apontar e derrotar, mas uma distorção dentro da construção humana que continua recriando a separação, mesmo quando a boca fala de amor. Nomearemos essa distorção com ternura e precisão. É o impulso de preservar o eu pessoal à custa da verdade. O impulso de proteger a pequena identidade manipulando a vida. O impulso de garantir meu resultado, mesmo que isso exija silenciosamente que outra pessoa perca. É o impulso de transformar a existência em uma hierarquia onde eu devo escalar, provar, vencer, estar certo, estar seguro, ser especial, ser intocável e então chamar isso de natural. Não é natural, amados, é treinado. E é treinado tão profundamente que a maioria dos humanos o confunde com a própria sobrevivência, quando na verdade é o próprio mecanismo que fabrica a sensação de ameaça. É por isso que falamos, à nossa maneira, da frequência crística, não como um símbolo para adorar, nem como um distintivo para usar, mas como uma função do infinito se movendo através do instrumento humano. Uma inteligência silenciosa que dissolve o senso pessoal de dentro para fora, não envergonhando você, não punindo você, mas revelando o que é irreal, até que não possa mais fingir ser sua identidade. Ouça isto claramente. A frequência crística não está aqui para tornar sua história pessoal mais bem-sucedida, mais admirada, mais protegida, mais impressionante. Se é isso que você busca, a mente felizmente tomará emprestada a linguagem espiritual para persegui-lo, e você se sentirá espiritual, enquanto permanece preso ao mesmo velho centro. A frequência crística está aqui para realocá-lo naquilo que é verdadeiro, e o que é verdadeiro não pode ser possuído pelo eu pessoal. É por isso que essa frequência parece, para a mente egóica,
uma ameaça, e para a alma, como a primeira respiração honesta em muito tempo. É aqui que a tentação aparece. Não como um drama teatral, não como um monstro externo, mas como uma oferta interna, sutil e persuasiva, que sussurra. Use a verdade para conseguir o que quer. Use a presença para controlar os resultados. Use a oração para dobrar a realidade à sua forma preferida. Use o infinito para validar suas opiniões, derrotar seus inimigos, provar seu valor, justificar sua raiva, garantir sua segurança. Este sussurro pode soar espiritual, pode até soar justo, pode usar o traje do serviço, enquanto exige silenciosamente a glória pessoal como pagamento. E a maestria aqui não é lutar contra o sussurro com força, porque a força ainda lhe concede importância. A maestria é reconhecê-lo como um programa antigo e recusar o contrato sem drama, da mesma forma que você recusaria uma transação que claramente não está alinhada com seus valores. Você não precisa odiar o programa. Você simplesmente para de deixá-lo liderar. Chega um momento, para muitos de vocês, em que percebem com que frequência o eu pessoal tenta recrutar o sagrado para sua própria agenda. E essa percepção não é para fazer você se sentir culpado, é para torná-lo livre. Porque uma vez que você vê a tentativa de recrutamento, você pode relaxar e sair dela. E nesse relaxamento, você descobre algo surpreendente. O infinito não precisa da sua agenda para ser poderoso. E o infinito não precisa da sua ansiedade para ser sincero. O infinito já é inteiro, já é completo, já se move como amor. E sua libertação é o momento em que você para de tentar transformar esse amor em uma ferramenta. E em vez disso, permite que ele se torne seu chão. É por isso que a oração mais profunda não é faça algo por mim. E não é faça algo contra eles. E nem mesmo é faça algo através de mim, para que eu possa me sentir significativo. Mas sim a entrega silenciosa que diz, viva como eu, pense como eu, mova-se como eu, ame como eu. Não como uma performance, não como um voto que você recita, mas como uma disposição vivida para deixar o gerente pessoal se afastar. Quando o gerente pessoal se afasta, outra coisa se torna óbvia. A capacidade não é pessoal. A sabedoria não é pessoal. O amor não é pessoal. Até mesmo a orientação não é pessoal da maneira que a mente humana imagina. Como se pertencesse a um eu separado, que coleciona conquistas espirituais. A orientação é o movimento natural da verdade, quando o espaço interior não está mais lotado de autoproteção. É por isso que, quando o velho centro se afrouxa, a vida se torna mais simples de uma forma que choca a mente, porque a mente acreditava que a complexidade era necessária para se manter segura, enquanto a alma sabe que a complexidade era muitas vezes apenas o medo vestindo esperteza. Então, o que a frequência crística faz, na prática, em uma vida humana? Ela começa revelando as menores formas de senso pessoal, não para que você possa se policiar, mas para que possa parar de viver inconscientemente a partir delas. Você começa a notar onde sutilmente quer estar mais certo do que quer ser real, onde sutilmente quer vencer mais do que quer entender, onde sutilmente quer ser admirado mais do que quer estar alinhado, onde sutilmente quer garantir sua posição mais do que quer servir ao amor. Essa percepção não é para esmagá-lo, é para quebrar o feitiço, porque o senso pessoal prospera na inconsciência e enfraquece a luz do simples ver. Então, à medida que a visão se aprofunda, você começa a sentir uma limpeza interna, uma eliminação gentil, onde certos impulsos perdem sua doçura. O impulso de retaliar, o impulso de provar, o impulso de se exibir, o impulso de manter o placar.
o impulso de construir identidade a partir da oposição. Esses impulsos ainda podem aparecer, porque os hábitos não desaparecem da noite para o dia. Mas eles não mais parecem ser eu. E esse é o ponto de virada. Porque no momento em que um impulso não é mais eu, ele se torna um padrão climático passageiro, em vez de seu trono. É também aqui que você começa a entender o que significa amar seu inimigo percebido. E queremos falar com cuidado para que a mente não possa distorcer isso em algo ingênuo. Amar um inimigo não significa aprovar o dano, não significa permanecer no abuso, não significa fingir que o discernimento é desnecessário. Significa algo muito mais radical e muito mais poderoso. Significa recusar-se a conceder à separação a autoridade de definir o que é real. Porque o que é a separação, em sua essência? É a crença de que a fonte está mais presente em um corpo do que em outro, mais disponível para um grupo do que para outro, mais alinhada com uma tribo do que com outra. A separação diz: eu sou o favorecido e eles são os excluídos. E a partir dessa mentira, toda crueldade se torna possível. A frequência crística dissolve essa mentira, retornando você ao reconhecimento direto. A mesma presença infinita, que pode ser realizada como seu próprio ser, está igualmente presente em toda parte, aguardando o reconhecimento. E não importa o quão distorcido o comportamento de alguém possa ser, isso não cancela o fato metafísico de que a luz ainda está lá, sob a distorção. É por isso que sua forma mais potente de oração por aqueles que você teme não é pedir que sejam esmagados, expostos, removidos, punidos ou humilhados, porque isso o mantém preso ao mesmo motor de separação. Mantém sua vida atada ao teatro, o mantém bebendo o mesmo veneno e chamando-o de justiça. A oração mais profunda é o reconhecimento. O real está presente mesmo aqui. O real não está ausente mesmo nisto. Quando você sustenta esse reconhecimento, você não se torna passivo. Você se torna menos manipulável. Você pode tomar uma ação clara, sem que o ódio guie sua mão. E isso é um tipo de poder totalmente diferente. Porque o ódio sempre recria um mundo ao qual afirma se opor. Agora, queridos amigos, mostraremos a consequência de campo. Porque muitos de vocês estão subestimando o efeito de seu trabalho interior. E a mente adora dizer que, a menos que você mude o planeta inteiro até amanhã, nada importa. Esse é o mesmo feitiço de urgência, do qual temos ajudado vocês a sair. A verdade é mais simples e mais bela. A consciência transmite. Ela transmite através de suas escolhas, de sua presença, da qualidade da atenção que você traz para uma sala, da maneira como você responde em vez de reagir, da maneira como você carrega coerência sem exigir aplausos. Quando o senso pessoal está sendo eliminado dentro de você, você se torna naturalmente um conduto mais claro para a graça. E não precisa anunciar isso. Não precisa persuadir ninguém. Não precisa consertar ninguém. O campo faz seu próprio trabalho silencioso. As pessoas ao seu redor começam a sentir mais espaço dentro de si mesmas. Não porque você lhes disse para fazer isso, mas porque sua presença para de alimentar o transe coletivo de pânico e divisão. Sua casa muda, não através de discursos, mas através da atmosfera. Seus relacionamentos se suavizam, não porque você os forçou, mas porque você parou de trazer uma guerra sutil para cada interação. Sua vida se torna menos lotada por discussões internas. E esse silêncio interior tem consequências muito além do que a mente superficial pode medir. E sim, pode começar com um pequeno número. Alguns humanos vivendo a partir do verdadeiro contato podem mudar um campo maior, não através da dominância, não do espetáculo,
não de campanhas de persuasão, mas através da ressonância. Porque a ressonância é como as realidades se reorganizam. E vocês estão vivendo em uma era onde a ressonância importa mais do que a retórica. As arquiteturas de controle do seu mundo entendem isso. E é por isso que trabalham tanto para colher atenção, provocar indignação, mantê-los em ciclos reativos, mantê-los identificados com a divisão. Porque sabem que no momento em que um número suficiente de vocês parar de alimentar esses ciclos, a estrutura perde seu combustível. Então, se você quer saber qual é o seu trabalho, aqui está em uma frase clara. Deixe a frequência crística eliminar a separação dentro de você, até que o amor não seja mais algo que você performa, mas algo que você é. Quando isso está acontecendo, você ainda vive sua vida humana. Você ainda faz seu trabalho. Você ainda se move pelo mundo comum. No entanto, você se move de forma diferente, porque não está mais tentando extrair vida da vida. Você não está mais tentando usar o espírito como moeda de troca. Você não está mais fazendo tudo girar em torno da história pessoal. Você começa a fazer o que faz pela alegria da ação correta, pela beleza da contribuição, pela satisfação silenciosa do alinhamento. E é assim que você se torna no mundo, sem ser possuído por ele. E deixaremos vocês com o teste mais simples, porque sabemos que a mente gosta de testes complicados. Se sua espiritualidade o torna mais suave, mais gentil, mais honesto, mais espaçoso, mais disposto a abençoar o que você não pode controlar, então ela é real. Se sua espiritualidade o torna mais afiado, mais superior, mais reativo, mais viciado em estar certo, mais ansioso para ver os outros caírem, então ela foi sequestrada pelo senso pessoal, e o convite é simplesmente retornar. Retornar de novo e de novo, não a um conceito, não a uma personalidade, não a uma história, mas à presença, ao eu sou, vivo sob o ruído. E deixar que isso seja sua religião, seu poder, sua liberdade, seu lar. Eu sou Valir, e estou com vocês como família, como testemunha e como um lembrete do que vocês já são, sob cada traje que usaram. Vocês são abençoados, vocês são amados, vocês são infinitos,